Boa tarde a todos. É bom ver o rostinho de vocês. Estou mudando aqui, inclusive, para ver a galeria, e muitos de vocês já são conhecidos, né? Talvez poucos aqui eu não consiga identificar, mas é muito bom, um prazer bater um papo com vocês, e na realidade é um papo mesmo que a gente vai bater. Eu penso que a gente vai conversar, uma conversa entre amigos, e sempre dirigida, pautada pela palavra de Deus. Caso contrário, a gente teria muita dificuldade, porque aí eu vou ter uma opinião, vocês vão ter cada um de vocês uma opinião. Se nós somos 20 aqui, cada um de nós teríamos 20 opiniões diferentes, e aí a gente não ia chegar muito em algum lugar, uma vez que igreja é um grupo de pessoas que conhecem Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, que se reúnem, mas não só se reúnem, tem um propósito, tem um foco, tem um objetivo. Então, é importante a gente ter a Bíblia no centro para a gente poder, por meio dela, caminhar. Outra coisa que eu quero destacar é que é muito interessante, mesmo nesse tempo de pandemia, uma igreja está trabalhando o desenvolvimento de capacitação de professores, né? Capacitação de pais, capacitação de tutores, né? Muitas vezes não são pais, às vezes são avós, às vezes são tias que ensinam as crianças. Nem sempre, devido a algumas limitações, a gente sabe, alguns pais conseguem levar as crianças à igreja todo domingo, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente tem isso bastante limitado. Então, a gente precisa pensar numa capacitação, sim, de professores, mas não só, e sim de pais, né? E uma terceira coisa que eu quero mencionar é o tema, que se ensinar é algo que a gente faz com foco na eternidade, a gente precisa pensar que essa eternidade não é lá. Essa eternidade ela é aqui, ela começa aqui, né? Se eu não me engano, em algum momento, nas pregações de domingo, quarta-feira, tem sido trabalhado esse tema. A eternidade ela é agora, ela começa agora e não acaba mais. Então, quando a gente fala em eternidade, a gente não pensa lá na frente. Ah, não, quando chegar lá a gente vê. Não, pelo contrário. A gente pensa no agora para além, né? No instante que a gente está falando para além. Isso faz com que a gente tenha uma outra dimensão do que significa ensinar. Isso faz com que a gente pare para prestar atenção no que de fato a Bíblia fala a respeito. E o texto que a Janaína passou para mim, que é o texto de Romanos 12, 7, ele chega até a ser lacônico, né? Ele chega a ser objetivo demais, porque o texto fala assim: aquele que ensina, que se esmere ou que se dedique a ensinar. Se a gente vai no original, o original ele é mais objetivo ainda, ele trabalha a ideia, as palavras têm os seus conceitos já instalados, então ele não precisa adjetivar, ele não precisa trabalhar alguns predicativos das palavras, dos conceitos. Pelo contrário, no original ele fala o seguinte: aquele que ensina, que ensine. Ou seja, que o professor faça o seu papel, que o pai faça o seu papel. O texto de Romanos 12, ele não abre muita margem para a gente questionar isso, pelo contrário, ele trabalha esse fato. Se existe alguém que se preocupa em ensinar, que faça. Ponto. Essa é a ideia desse texto base desse encontro, desse tempo de reflexão. Antes de eu continuar, todos me veem com nitidez? Eu estou sem a minha imagem aqui, eu não consigo ver, tá bom? Qualquer coisa, por favor, vocês me falem. Também me ouvem bem, né? Eu gostaria de pensar o seguinte: se aquele que ensine, onde está inserida essa ideia aqui? Eu não vou, de maneira alguma, a gente nem teria tempo para isso, eu não vou entrar em detalhes, mas a partir do capítulo 12 de Romanos, que é onde esse texto está inserido, começa a parte prática do livro de Romanos. Ok?
Até o capítulo 12, Paulo trabalha elementos conceituais, doutrinários, e no capítulo 12, daí em diante, o que ele faz? Meus irmãos, se Jesus fez o que fez, se ele se entrega, se essa entrega confere a nós benefícios, se essa entrega nos dá uma nova condição de vida, o que de fato a gente pode fazer? Porque, na realidade, essa pergunta do capítulo 12, verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é como se ele estivesse falando na linguagem de hoje, né? Ou, quem sabe, até na linguagem de amanhã. Ok, dito tudo isso, o que vocês têm que fazer com a vida de vocês? É exatamente isso que Paulo está falando. Ele começa esse capítulo 12 falando exatamente isso. Eu expliquei para vocês, eu mostrei para vocês aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, a característica do homem, como nós nos aproximamos de Deus, como nós temos paz com Deus, como se estabelece essa relação do homem para com Deus. Agora ele fala o seguinte: ok, chegamos a essas verdades e a partir delas nós vamos fazer o quê? O que eu e você vamos fazer? Essa é a pergunta de Paulo aqui. Essa é a colocação de Paulo. E Paulo, ele trabalha essa ideia, né, naquele texto que a gente conhece bastante. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. E aqui tem mais a ideia de vida, que a vida de vocês seja colocada diante de Deus para sacrifício, tá? Consciente, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, esse é o culto que vocês olham e sabem o que estão fazendo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que o crente, essas igrejas evangélicas, a pessoa que disse bem assim, essas igrejas evangélicas manipulam as pessoas porque as pessoas não pensam. E eu fiquei me questionando de onde que ela tirou essa verdade, porque o próprio texto bíblico não fala isso. Pelo contrário, o pastor ou o líder, ele tem que nos levar a refletir isso. Paulo falava para aqueles homens que participavam com eles ali naqueles contextos que ele viajava, arrazoem, pensem a respeito disso, reflitam, questionem. Então, não é sem questionar, pelo contrário, mas ele falou, esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente nesse ponto, e aí essa é uma introdução que eu quero ser bem breve, a gente pode deixar para questionamentos, caso vocês desejem lá para o fim, mas eu não quero me concentrar isso agora, eu só quero dar essa introdução para mostrar que essa é uma nova realidade, é uma nova proposta que Deus faz para com a humanidade. Abram em Romanos, no capítulo 1, por favor. E eu quero que vocês vejam uma diferença entre o início do que ele falou lá em Romanos e agora o que ele está falando no capítulo 12, né? Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Ele está falando de pensamento, ele está falando de conceito, tendo em vista o que ele já ensinou. E aqui é uma carta para crentes, ou seja, ele está falando para gente que crê em Jesus, que tem uma experiência com Jesus como eu e você, tá bom? No início da carta de Romanos, no capítulo 1, no verso 24, existem 24, no 26, depois no 28 eu vou retomar isso. Existe uma frase que diz o seguinte: Deus os entregou à impureza. No 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ele continua. No 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha que interessante, depois de ele ensinar e passar por toda a parte doutrinária, lá no capítulo 12, ele já fala o seguinte: uma vez que lá atrás Deus os entregou para viverem como vocês achavam que era saudável viver, distantes de Deus, hoje, tendo paz com Deus, no decorrer do livro ele fala, deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Lá atrás,
Deus nos abandona, porque nós não desejávamos, nós não tínhamos nenhum tipo de contato com Deus. Não havia paz com Deus. A partir do momento que Jesus, por meio da sua obra, muda a nossa realidade e nos torna filhos, o que ele fala para fazer? Mudem a forma de pensar. Deus não nos entrega mais a vivermos da forma que a gente imagina ser correto. Pelo contrário, ele dá direções. E no verso 2, ele fala, deixem que Deus transforme. Antes entregou, agora que Deus transforme a mente de vocês. Na sequência, ele usa um exemplo, o exemplo dos dons espirituais, ele usa o corpo. Ele fala o seguinte, nós temos muitos membros, mas todos eles fazem parte do corpo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, para que serve o ouvido? Para ouvir. Então, se é ouvido, ouça. Para que serve a boca? Para falar, para comer. Se é para falar ou comer, que fale ou coma. Para que servem as pernas? Para nos deslocarmos. Então, que a perna seja usado para isso. Para que serve o dedinho do pé? Para doer. Concorda comigo? Então, que o dedinho do pé doa quando a gente bate. Uma brincadeira que a gente faz, mas tudo tem uma função no nosso corpo. Para que servem as nossas mãos? Que a mão seja usada para aquilo para o qual ela foi criada. Para pegar, para tocar, para acariciar, para cuidar. Para que serve o nariz, o olfato? Para que a gente perceba a realidade. Então, se há membros, que esses membros cumpram a sua função. E aí ele chega aqui, fazendo o paralelo, e fala o seguinte, se existem membros que servem, que eles sirvam. Se existem membros que ensinam, qual é o papel do membro? Que ensine. É exatamente isso que Paulo está falando. Por isso que o texto, o trecho aqui, que a referência que a gente está utilizando para esse encontro, é lacônico, é objetivo, é sem firula, sem churumelas, como diziam algumas pessoas um tempo atrás. Não dá para a gente tergiversar. Não dá para a gente mudar o propósito. Não, se nós fomos chamados a ensinar, a cuidar, a servir, que a gente de fato faça. E aí eu quero fazer uma inflexão aqui, pensar naquilo, né, dentro do propósito do nosso encontro, pensar no que Jesus deixou para nós. E aí, na fonte, sendo bem objetivo, o que Jesus espera de nós? Se nós formos adotados por Deus, como Paulo fala no livro de Romanos, se nós fomos chamados por Deus para vivermos em paz com Ele, qual é o nosso papel? Cumprir aquilo para o qual nós nascemos, que é adorar e servir a Deus. Como eu disse, essa introdução ela é bem breve, porque ela direciona o nosso coração para aquilo que tem que ser. Se é boca, que coma, que fale, que mencione, que seja bênção, se são mãos, que toque, que pegue, se são as pernas, que se desloque, se é o ouvido, que ouça, se é aquele que serve, que sirva, se é aquele que ensina, que é o nosso caso nesse tempo, que a gente faça o quê? Ensine. Ou seja, a responsabilidade, prestem atenção, a responsabilidade não é de quem ouve, num primeiro momento. A responsabilidade é de quem ensina. Então, eu assegurar o ensino, cabe a mim que estou ensinando. Por que eu estou explicando para vocês? De tal forma que torne a compreensão da minha proposta, da minha fala, clara e nítida, e que isso gere um movimento em vocês, de tal forma que a gente abençoe as pessoas. E aí, nesse caso, são crianças, sejam netos, filhos, alunos, enteados, sobrinhos, seja o que for. Abra em Mateus 28, por favor. A gente vai fazer esse movimento e depois um outro para frente. Mateus 28. Aquele texto que todos conhecem. Mateus 28, 19 e 20. Vocês sabem de cor, certamente. Eu quero começar com 18, porque a grande comissão não começa no 19. Tá bom? A grande comissão que a gente sempre fala, né?
portanto, vão e façam discípulos, começa no 18, é um versículo antes. Jesus estava conversando com os discípulos, e ele se aproxima e diz: a autoridade que eu tenho me veio dos céus e foi dada para que eu faça isso, implemente o reino no céu e na terra. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E por causa disso, por causa da autoridade de Jesus, ele fala assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero voltar no 20. Nós estamos falando de um encontro que tem o foco no ensino. Jesus falou para a gente fazer o quê? Vá, faça discípulo, batize e ensine. Só que muitas vezes a gente esquece do detalhe desse versículo. Porque Jesus não falou para a gente ensinar o que ele ensinou. Jesus não falou para a gente ensinar as coisas, todas as coisas que ele tem ordenado. Jesus não disse isso. Lê aí na sua Bíblia o que ele diz. Ensinando-os a guardar o que eu lhes ordenei. Então, não disse para a gente ensinar o que ele ensinou apenas, mas que aquilo que ele ensinou seja de tal forma mostrado pela nossa parte, para que as pessoas que ouvem, no caso as nossas crianças, guardem aquilo que foi ensinado. Ou seja, Jesus fala o seguinte: eu não quero que vocês sejam papagaios. Eu não quero que vocês decorem apenas. Eu não quero que vocês contem uma história, mas eu quero que vocês mostrem para as pessoas que estão ouvindo essa história como elas fazem para guardar essa história. Essa diferença, esse detalhe faz toda a diferença no texto. Jesus nos manda ir, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar esses discípulos a guardar o que estava sendo dito, a guardar o que foi ensinado, a guardar o que foi ordenado por Jesus a eles. E ainda fala: eu vou estar com vocês todo o tempo. Em todo momento eu vou estar com vocês. Por que eu peguei esse texto? Primeiro, porque pouco pelo menos eu não observo as pessoas repararem nesse detalhe do texto. O texto, mais uma vez, ele não nos diz para contar histórias apenas. Ele não nos diz para mostrar uma ideia. Ele não nos diz para replicarmos um conteúdo. Mas ele nos diz para ensinar aqueles que ouvem esse conteúdo a guardar o conteúdo. E a palavra-chave aqui é guardar. O que significa guardar? Algumas versões vão falar em observar, né? Algumas versões elas não vão trabalhar a ideia de guardar, né? Só ela vai falar observar, ela vai falar em obedecer. E o primeiro verso, o versículo que a gente aprende, um dos primeiros versículos que a gente aprende quando a gente é pequeno, quando a gente está na igreja, é o versículo que fala sobre a palavra de Deus, quando Davi fala assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele guardou o conhecimento e a informação que ele teve replicado pelos mestres dele? Não apenas. Ele aprendeu por meio das histórias e dos mestres, porque, veja, não é o conteúdo que transforma. É Jesus que promove o conteúdo e a vida. É a vida do conteúdo na pessoa que transforma a pessoa. A gente passar
uma história para uma criança é fácil. Eu posso contar um monte de história para criança. Geralmente, em geral, crianças aí até os 8, 10 anos, elas, se você conta uma história e consegue chamar atenção no primeiro momento, elas são tua. Elas são de vocês. Abriu a boca com uma história que, de alguma forma, chamou a atenção delas, o foco delas está em vocês. Mas Jesus não nos chama para contar história só. Jesus não nos chama para contar o que aconteceu. Mas Jesus nos chama a mostrar para essas crianças como eles têm que guardar isso que aconteceu. Como que eles têm que guardar a informação e o conhecimento que foi passado por meio dessa história. E com isso eu quero que mais uma vez a gente volte para o Antigo Testamento, volte um pouco na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no Salmo 119. Salmo 119, verso 9. E aqui eu vou fazer uma exposição um pouquinho mais detalhada, mas também não vou me ater a muitos detalhes. Vou chamar a atenção de que esse texto é o nosso texto, é o texto para a gente que ensina. Esse é o texto que a gente precisa olhar para ele, tendo em vista o que Jesus nos ordenou a fazer, e a gente precisa aprender com esse texto. Salmo 119, verso 9, 10 e 11. De que maneira? Como? Com qual propósito? Ou então, será possível, talvez aquela expressão que a gente usa hoje, será possível o jovem guardar puro o seu coração? É possível hoje o jovem guardar puro o seu coração? É possível? Será possível o jovem guardar puro o seu coração? O seu caminho? A resposta vem observando segundo a tua palavra. De todo o coração eu te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fazer algumas observações sobre esse texto. Existe alguma possibilidade do homem guardar o seu coração? Existe alguma forma, algum modo, algum jeito disso acontecer? E ele fala, observando segundo a tua palavra. Que jovem que ele está falando no verso 9? O termo no hebraico, jovem, é o mesmo termo utilizado quando vocês que contam bastante história para criança já contaram diversas vezes da história lá em Êxodo 2, quando a mãe de Moisés coloca Moisés num cesto, né? Unge ele com betume, né? Para o cesto não afundar, e coloca o menino dentro. E no verso 6 do capítulo 2, a princesa do Egito pega aquele cesto e quando abre ela fala, é um menino. É exatamente esse menino. Provavelmente ele tinha ali os seus 3 meses, no máximo 6 meses. É exatamente o verbo utilizado por Ana quando ela leva Samuel para o sacerdote, para o Samuel aprender do sacerdote e viver para Deus ali naquele momento. Samuel provavelmente não tinha mais do que 3 anos. É o mesmo texto que Samuel utiliza, é o mesmo termo que Samuel utiliza quando fala para Jetro, o pai de Davi, quando depois de apresentar todos os irmãos de Davi, Deus fala, olha, não são esses o novo rei. Aí Samuel falou, Jetro, não tem mais ninguém nessa casa, porque Deus está falando que não são eles. Ah, existe um moço, existe um menino lá na campina cuidando. Então chama moço, jovem, menino, aqui é o mesmo termo para jovem utilizado aqui em Salmo. É o mesmo termo que Jeremias,
provavelmente ali com seus 16 anos, recusa, de alguma forma, tentando dissuadir Deus dos planos dele, fala, mas Deus, eu sou muito jovem para isso. E Deus fala, não, é você mesmo que eu vou usar. É a tua língua que eu vou usar. É esse jovem que é citado aqui no termo de Salmo 119, no verso 9. Também vejam bem, aquela história que a gente conta para os nossos pequenos, de Josué e Caleb conversando com Raabe, antes da tomada de Jericó, que eles estavam, né, eles foram lá verificar como estava a situação para poderem entrar. Josué provavelmente não tinha mais do que 16, 18 anos aqui. Então, como pode o jovem... O termo no hebraico, ele nos permite utilizar essa palavra de 0 a 18. Pega a primeira infância de 0 a 2, segunda infância até os 7, 8 anos, terceira infância até os 13 anos e adolescência. Pode o jovem, é possível o jovem se manter puro? Poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Poderá o menino de 2 anos ou o bebê que acabou de nascer? Poderá o menino dos seus 5 anos ou 8 anos guardar o seu caminho puro? Ou, quem sabe, o adolescente ou pré-adolescente, no nosso tempo, de 12 a 15 anos, pode ele guardar puro o seu caminho? Quem sabe até os meninos ou meninas, os jovens de 17 a 18 anos, guardar puro o seu caminho? E ele claramente ele fala observando segundo a tua palavra. Ele fala obedecendo a sua palavra. E é exatamente o mesmo termo que a gente pode aplicar quando Jesus fala: ensine-os a guardar o que eu tenho dito a vocês. É a ideia do termo aqui. Guardando a sua palavra, obedecendo a tua palavra, observando a tua palavra. E o que significa isso? De todo o meu coração, no verso 10, a gente vai continuando. De todo o meu coração eu te busquei, diz Davi. O que ele quer falar com o coração? De todo o meu ser. O centro de comando da vida do jovem, dos 0 aos 18 anos, e eu vou fazer um parênteses, que isso não se restringe aos jovens de 0 a 18 anos, isso perpassa toda a faixa etária possível do ser humano, de 0 a 100 e poucos anos, daqueles homens e mulheres mais velhas, de todo o coração, com todas as minhas forças. Lembrando de Lucas, quando fala, né? Jesus sendo perguntado por um fariseu como que a gente pode herdar o reino dos céus. Jesus fala, olha, Jesus pergunta para eles o que a palavra diz, e um dos líderes, o sacerdote, fala, olha, guardando, obedecendo a Deus de todas as forças, adorando a Deus de todas as forças. Vamos ver, para não ficar gaguejando aqui, é melhor. E aí eu vou ler aqui no detalhe. Ó, Lucas 10, 27. Olha aqui. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. É exatamente observando, obedecendo a palavra de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o seu entendimento. Alma, forças, entendimento, centro da vida, inteireza de coração, foco de propósito. Dessa forma eu te busquei, diz Davi. E é interessante que depois a gente vê um pedido: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Vejam bem, Davi diz que buscou com todas as forças, mas espera que Deus não o abandone. Davi fez tudo o que tinha que fazer, mas Davi espera que Deus não o abandone, que Deus não permita com que ele desvie os passos. E não existe nenhum tipo de intenção negativa, porque desviar os passos aqui
tem a ver com aquele, puxa, caramba, eu falhei por ignorância, por falta de conhecimento, de forma equivocada. Fala, Deus, tudo que eu sei, eu estou colocando em prática, mas aquilo que eu não sei, não permita porque eu não sei, ou porque eu não sou capaz de perceber, eu pecar contra ti. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, existe uma ação dupla aqui. Davi agiu e Deus agiu. Davi fez o seu papel e Deus fez o seu papel. Deus fez a sua parte. Aquela ideia de que quem foi que endureceu, né, o coração de Faraó? Foi Faraó que endureceu o seu próprio coração? Ou o Deus que endureceu o coração de Faraó? No texto bíblico, nós vemos as duas expressões. Faraó se endureceu o seu coração e Deus endurece. Ou seja, nós temos uma ação conjunta de Deus e do homem. Aqui, de tal forma com que nós podemos ficar em paz, de certa forma, porque não depende da nossa força, não depende da nossa competência ou capacidade de fazer isso. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos ajuda, Ele colabora com a gente. Ele trabalha em conjunto com a gente. Nós não estamos só. De que maneira poderá guardar o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, guardando, obedecendo toda a sua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos seus mandamentos. E aí é uma expressão aqui muito bonita. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar, e nós já ensinamos para as nossas crianças isso, guardar é colocar dentro de um cofre. É entesourar. Guardar é acomodar, de tal forma que aquilo que fique protegido. É alinhar. É fazer com que aquilo dê sentido, nos provoque novas conexões neurais, nos provoque novas conexões cerebrais, de tal forma que isso nos gere uma nova padronagem de comportamento, uma nova padronagem moral. O meu papel como professor, como pai, como avó, como avô, como tio, é disponibilizar a informação, mas fazer essa informação ter brilho dentro do coração dos nossos filhos, dentro das nossas crianças. Eu quero dar alguns exemplos disso. E aí eu vou utilizar algumas experiências que a gente tem tido aqui em casa. E tem sido muito interessante, muito interessante. Eu sempre, todo domingo, a gente procura estar na igreja, né? Exceto agora na pandemia. E aí a gente leva o Bruno na escola, na salinha das crianças. E todo domingo, ou toda leitura, depois de toda a leitura que ele faz, ou todo vídeo que ele vê, eu pergunto o que você leu. Eu não pergunto o que ele entendeu, eu pergunto o que você leu, ou o que você aprendeu, né? O que você ouviu, o que o professor contou. E uma vez saindo da igreja, o Bruno falou assim para mim: papai, o tio, ele contou a história do samaritano. Falei, do samaritano. E como foi a história? Falou, é que um homem, ele ficou dodói e ele tinha os seus 5 aninhos. Ele ficou dodói porque homens maus pegaram ele. E os homens não ajudaram ele. Só um ajudou. Falei, nossa, que legal. Ele aprendeu alguma coisa, ele recebeu a informação. Ele ouviu a história. E aí eu perguntei para ele, tá bom, que legal, que bom. O que você entendeu? Obviamente, o professor ele ensinou essa história com gravuras, com fotos. E havia um cavalo ou um jumento nessa foto. E ele disse, quando o Bruno me explicou, ele disse que o homem caiu do cavalo. E que a gente precisa aprender que a gente não pode andar a cavalo.
Eu levei o meu filho na igreja para ele ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu, só que ele não aprendeu o que tinha que aprender. Entenderam a diferença do que eu estou falando? E eu não estou fazendo qualquer tipo de julgamento, pelo contrário, porque eu sei que o pessoal é bastante sério. O que eu estou querendo fazer é para nós, essa conversa que a gente está tendo, uma avaliação específica da nossa conversa com os jovens, com as crianças. Eu conto a história. Um homem vinha transitando e ele foi assaltado, os ladrões bateram, roubaram ele, ele ficou caído na estrada, o sacerdote passa, olha e vai embora, o levita passa e vai embora e não ajuda, passa um samaritano, que era um homem completamente... era abominado, né? Era uma raça, eram judeus que os judeus de linhagem, digamos assim, né? Não aceitavam. João, certa feita com Jesus, falou: Jesus, quer que a gente ore para Deus mandar vir fogo do céu e detonar esses caras? Olha como eles gostavam do samaritano. E o samaritano para. E ele coloca o homem em cima do seu cavalo. Ele cuida daquele homem, pega dinheiro, deixa na hospedaria para que o homem da hospedaria cuide na volta. E o meu filho entendeu que a gente não podia andar a cavalo. Aí eu falei, mas filho, como assim a gente não pode andar a cavalo? Tem alguma outra coisa que você aprendeu? Ele falou assim, a gente não pode ajudar os outros também. Eu falei, caramba, não aprendeu nada. Ele recebeu a informação. Certamente o professor contou a história certa. Só que ele, com 5, 6 anos, ele não compreendeu. E eu quero fazer uma diferença com vocês aqui entre informação, conhecimento e transformação. Informar é eu fornecer dados. É eu pedir para você o seguinte, me descreva uma maçã. A maçã ela tem cerca de 15 centímetros, pode variar, dependendo da sua espécie, para 5 ou 7 centímetros. Ela tem um diâmetro um pouco menor disso. Ela é uma planta, né, uma fruta que ela é vermelha por fora. Ela tem um cheiro. Isso é informação. Mas se eu cortar a maçã e dar a maçã para você, você não vai ter só a informação. Você vai experimentar a informação, isso vai se transformar em conhecimento. Aquela informação, aqueles dados, a história, que é algo importante. A gente não pode deixar de considerar que a história não é importante. Pelo contrário, a história ela é importante, mas ela não é suficiente. Ela promove, se ficar nisso, ela vai promover legalismo. Segurem aí no Salmo 119, mas abram em Deuteronômio, no capítulo 6, por favor. E eu quero pegar um exemplo aqui para vocês de como os judeus leem no capítulo 6. Todos abriram. Capítulo 6, verso 4. É o texto central do judaísmo. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Veja, aquele homem que disse para Jesus o que tinha que fazer para receber o reino dos céus, ele sabia disso. É exatamente isso que ele está citando em Lucas 10, 27. Estas palavras, no verso 6, que hoje eu ordeno a vocês, estarão no seu coração. Você inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e levantar. Olha que interessante no verso 8. Também, você deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal, ou seja, será colocada na testa entre os olhos. E você escreverá nos umbrais das suas casas e das suas portas. Existe um expediente na religião judaica que eles fazem isso, os mais ortodoxos, né, de maneira geral, que as orações, eles fazem 5 orações por dia. E antes de fazer, eles têm uma caixinha, tem mais ou menos 5 por 5 por 5. Essa caixinha é presa numa fila
numa fita preta. No Novo Testamento a gente chama de filactério. Para o judeu chama de tefilim. Ele coloca essa caixinha do lado esquerdo do braço aqui. Essa caixinha ela é presa nesse fio e ele amarra, ele dá 7 voltas no braço, segura na mão. Essa fita, existem palavras, existem trechos da Torá. Ele tem uma outra caixinha que também é presa numa outra fita, ele prende na testa, essa caixinha fica aqui. Se vocês forem na internet procurarem tefilim, T-E-F-I-L-I-N, vocês vão saber do que eu estou falando. Ela é preta, geralmente. E antes de orar, eles fazem isso. Porque esse texto de Deuteronômio falou o seguinte, eu fechei aqui, vocês deverão amarrá-las como sinal na sua mão, perto do coração, ó, na mão. Essa caixinha fica próxima do coração. Elas serão por frontal e vai ser amarrada no texto. Se eu contar só a história, o seu filho vai andar com uma caixinha. Estou fazendo, né, uma figura aqui. Mas os nossos filhos vão andar com uma caixinha na cabeça, embaixo do braço, outro com um barbante enrolado no braço. Não é a informação que transforma. É a informação que, trazida ao coração, à mente, trazida à compreensão, levando a criança a experimentar aquela informação, é que gera transformação. O texto certamente não estava falando que a gente vai amarrar o texto na mão, no braço, próximo do coração, e deixar o texto na nossa testa. Não é isso que o texto está falando. Mas se eu não tomar cuidado, se eu passar só a informação, eu vou criar crentes legalistas. Crentes que não conhecem a Jesus, eles sabem a Bíblia, mas não conhecem Jesus. Nós temos a experiência ali de Jesus no deserto, o diabo conhece a Bíblia. Agora, o fato de a informação não ser suficiente, ela não é importante? Não, pelo contrário, ela é extremamente necessária. Mas a informação pela informação não gera transformação. Conhecimento é quando aquela informação ela entra no coração, ela gera uma acomodação, traz um desconforto. Vocês já tiveram certamente aquela experiência de que você está ouvindo alguém, e eu torço que isso esteja acontecendo agora, e aí como se estivesse caindo a ficha, você fala assim, caramba, faz sentido isso? Todos já tiveram essa experiência? Caramba, entendi esse negócio. Isso significa conhecimento, gera um alinhamento das nossas estruturas, um entendimento. Nós começamos a refletir. E é uma informação que, mais do que importante, ela é necessária. Agora, a informação pura não gera transformação. A informação com entendimento gera o quê? Transformação. E transformação é o quê? É uma alteração, é uma mudança, é um novo nascimento para aquela informação. Antes eu conhecia a fruta de ouvir falar. Ela é amarela, é preta, é grande, é pequena, é mole, é cheirosa, é mal cheirosa, é pesada. Mas essa informação não me dá capacidade para dizer o seguinte, que delícia! Eu só vou ter essa experiência quando eu colocar na boca e falar, nossa, que maçã doce. Eu não sei quantos de vocês gostam de jaca. Ou então, de caqui docinho. O que vocês acham? Seria suficiente se eu dissesse para vocês que o caqui parece com uma maçã? Se isso, se eu disser para vocês que o caqui se parece com uma maçã e vocês não se questionarem, vocês vão ficar com a informação, que por mais que seja importante, ela não é suficiente. A informação, ela precisa entrar no nosso coração. E quando entra, quando a gente experimenta isso, a criança experimenta isso, os olhinhos dela brilham. Vocês que são professores e têm muito mais condições, experiência de vida, vocês sabem. Olhando, quando alguma coisa faz sentido no olhinho delas, brilha os olhos. Muda a feição delas.
Transformação é eu gerar alteração, mudança. E mudança é mudar a crença, mudar a forma com que você crê. A maçã é vermelha, mas ela pode ser verde também. Quando ela é verde, ela é azedinha e fica gostoso com comida. Gera mudança de crença. Maçã na comida? Eca! Né? Alguém já viu com criança fazendo isso? Né? Porque ela não experimentou isso. Ela não conseguiu entender esse detalhe. Ela muda a crença, ela muda a mentalidade, ela muda a forma que a criança olha o negócio. Não é tão ruim assim. Ela muda a forma de enxergar. É meu pai, ou a minha mãe, ou meu avô, minha avó, minha tia, eles querem o meu bem, porque isso é gostoso. E muda a disposição de coração, porque quando você fala para a criança está convencida, não é você que convenceu, foram os fatos, a informação trazida no coração e na boca, na mente, aquilo muda e faz com que a criança fique mais disposta, mais disponível a ouvir outras coisas. Não é por um acaso que muitas vezes a gente vai na igreja e às vezes a gente vê a criança saindo da salinha do jeito que entrou. E aí podem ter algumas questões. Às vezes é a criança que não está bem. Às vezes a família da criança não está bem. Às vezes é um momento, às vezes ela está com dor, às vezes ela não está com vontade, seja lá o que for. Esses itens a gente não está tratando hoje. Mas tem vezes que a criança sai da escola ou sai da salinha como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque a informação entrou aqui e saiu aqui. Ela não experimentou a informação que a gente deu. Aquilo não gerou transformação. Transformação significa um novo padrão. Promove conversão da criança. Eu não estou falando só conversão cristã, não. Promove uma conversão e disposição de ler. Porque ela sabe que ela vai encontrar coisa legal aqui, se ela entender. Isso mostra, ela vai começando a ter mais gosto pela palavra. Ela vai falar, caramba, qual é o texto que eu vou ler? Se isso não acontecer, quando você mandar, a rejeição ela é menor. Então você vai condicionando, você vai mostrando como a criança como a criança vai experimentando a realidade. E a gente, como mais experientes, nós somos responsáveis por mostrar para a criança que a vida não é só informação. A vida é conhecimento que gera transformação. Jesus não nos chama para informar. Jesus nos chama para promover conhecimento. E o conhecimento transforma. Isso é ensinar para a eternidade. Isso é ensinar tendo em vista a realidade do reino de Deus, que muito tem sido pregado agora em Vida Nova. Eu quero fazer agora uma ponte para Romanos novamente. Lembra que eu estava falando de Romanos? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, e não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Transformação de mente é o quê? Se não isso. Se a gente informa, promove o conhecimento para a transformação da criança, a criança vai ser capaz de fazer aquilo que Paulo está falando. Irmão, será possível, depois daquilo que Jesus fez, é isso que a gente vai entregar só? Não! Entreguem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. É isso que transforma, e aí ele começa a parte prática. Às vezes a gente quer que a criança obedeça, mas ela não entende por que ela tem que obedecer. A gente quer que a criança coma, mas ela não entende por que tem que comer. A gente quer que a criança não faça, ou que a criança olhe, que a criança não assista, mas ela não entende porque ela tem que fazer. Mas por que eu não posso jogar videogame que matam meus amiguinhos, os meninos lá, né, no jogo? Por que não? Se eu falar para ela porque Deus não gosta, eu só estou informando. Porque isso não é bom para ela, eu só estou informando.
Se eu disser para ela assim, conversa com o seu pai ou com a sua mãe, eu só estou informando. Agora, eu preciso levar um tempo para mostrar esse conhecimento. Eu preciso trazer a criança para mim. Eu preciso mostrar outras coisas mais básicas. Por que o sexo tem que ser feito depois do casamento? Por que esse é o ideal de Deus? Por que eu não mato? Por que eu não posso portar uma arma? Ou por que eu posso portar uma arma? Olha como o negócio fica muito mais complexo quando a criança cresce. Se eu não ensino ela a compreender a realidade do conteúdo bíblico, ela vai se tornar um crente imaturo, um crente legalista lá na frente. Por que tem muitos homens que acham que a mulher tem que ser colocada numa posição de subalternidade? Porque ela leu de forma equivocada que o texto fala que mulheres sujeitai-vos aos homens. Só que ali é uma explicação do que diz 2 versos seguintes. Sujeitem-se uns aos outros. Por que cada um exerce uma função dentro da família? Se eu não mostrar para a criança que aquilo faz um sentido, ela não vai ter transformação de vida, e nós vamos ter problema com crente amanhã na história da realidade, na história do Brasil, fazendo as besteiras que a gente vê acontecer. Cometer os crimes que a gente vê cometer. Ignorar a necessidade das pessoas que sofrem no tempo que a gente tem vivido. Investir nos nossos bens, nas nossas capacitações apenas, ignorando o que está o outro. Eu estou bem, eu estou fazendo a minha parte. E eu vou contar uma história para vocês aqui, mais uma história. Eu já estou indo para o fim, eu acho que eu já passei do meu horário. Uma vez, eu contei para o Bruno a história do jovem rico. O jovem rico lá está em Mateus, eu vou querer até que você abra lá em Mateus para a gente... Mateus 19. Tem os outros textos aqui, mas eu peguei o de Mateus. 19, verso 16 a 30. Eu não vou ler, mas está aí para você ler depois. Uma das pessoas chega para Jesus, vem cá, o que é que eu... o que eu farei de bom? O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta do cara. Jesus falou o que para eles? Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Os mandamentos, os mesmos mandamentos que aquele fariseu ou aquele líder religioso falou para Jesus. Sirva a Deus com todo o seu entendimento, toda a sua força, de todo o seu coração. Ele sabia. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. E tem muito ali. Ele sabia. Jesus fala, vai lá e guarde os mandamentos. Aí ele falou assim, tá bom, mas qual? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o próximo. Bom, eu tenho observado tudo isso, ainda que falta. Se você quer ser perfeito, vá então, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha, me siga. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Uma vez eu contando para ele essa história, eu falei, como foi a história que o papai contou para você? Ele repetiu a história. Que um homem veio falar com Jesus, queria entrar no reino do céu, reino de Deus, e perguntou para Jesus. Jesus falou para ele guardar os mandamentos. Ele falou que estava guardando os mandamentos. E Jesus falou, ok, então vai lá e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Eu falei, legal. O que você aprendeu com isso? Precisa obedecer ao papai do céu. Eu falei, é verdade. Mas não foi isso que Jesus disse. Veja bem, ele recebeu a informação. É a informação que está em cima. É a mesma coisa que água, quando tem coisa boiando, está cobrindo o que está por baixo. E aí o Bruno, gostando muito de Hot Wheels, aqueles carrinhos de 5, 7 centímetros, ele gosta e faz coleção desde pequenininho. E aqui, o Hot Wheels para ele era assim, Deus no céu e o Hot Wheels na terra. Né? Então era roupa de Hot Wheels, meia de Hot Wheels, cueca de Hot Wheels, boné de Hot Wheels, escova de dente de Hot Wheels, não tinha outra coisa. Você ia lá, se não tivesse alguma coisa de Hot Wheels, não queria.
E aí eu falei para ele, sabe o que Jesus pediu para aquele menino, para aquele jovem, Bruno? Ele falou o seguinte: ô menino, você gosta muito mais dos seus Hot Wheels do que de mim. Dá os seus Hot Wheels para outras crianças que não podem brincar e faz o que eu estou te pedindo para fazer. Ele arregalou o olho assim. Só isso ele fez. A hora que eu falei isso, ele fez assim. Perdeu o chão. Porque eu estou tratando com um ídolo do coração. Eu estou tratando com algo que tem suma importância. O texto bíblico só fez sentido quando eu trouxe para a realidade dele. Só abriu os olhinhos dele e falou, não, caramba, foi tão impactante isso, e aí eu mostro para você, falo para vocês, que alguns dias depois ele perguntou para mim, papai, lá no céu vai ter Hot Wheels? Deu para vocês entenderem o que significa informar, promover conhecimento para permitir, para levar a transformação? Recentemente, aí eu encerro a minha fala. Recentemente, o Bruno tem uma Bíblia que a gente comprou, que tem aqueles quadrinhos, né? Obviamente, não tem todos os textos bíblicos lá. Para a idade dele é adequado. É informação suficiente para eu trabalhar outros conceitos com ele. E sempre eu falo o seguinte, via de regra filho, para o que você está fazendo, vai para o seu quarto e vai ler a Bíblia, nem que seja uma história. Não quero falar sobre isso. Senta e vai ler. E aí, geralmente, ele vai lá e 5 minutos depois, 10 minutos depois, ele volta. Acabei. Quando ele se surpreende, ainda se surpreende, não sei por quê, porque eu faço isso toda vez. Agora, conta para mim o que você leu. Aí eu faço ele me contar. Obviamente, existem correções, existem ausências, mas o que eu quero é que ele me conte a coluna vertebral do texto, né? A linha a história do texto. Aí sim, eu quero que ele me conte a informação. E aí ele lendo recentemente, era um texto que está em Números 11, aquela história de que, aquele episódio, eu falo história, mas é um episódio, tá? Não é só uma história, de que o povo tinha sido liberto do Egito, estava lá transitando no deserto, e aí chegou uma hora que eles estavam comendo maná, já estava dando nojo, porque eu não aguento mais comer maná aqui, maná. E aí eles começaram a falar, cara, eu preciso de carne. Nós queremos, aí fizeram, né, queremos carne contra Moisés. Moisés ficou irritado, falou para Deus, o negócio é o seguinte, Deus, arruma esse povo, porque eu não sou pai deles, você me colocou numa enrascada aqui, eu não quero saber disso, você tem que resolver. E ainda falou o seguinte, ó, se você não resolver, me mata. Moisés ficou tão desesperado com a cobrança do povo, que ele falou o seguinte, Deus, me leva, tira a minha vida. E aí o Senhor falou o seguinte, reúne o pessoal, a gente vai fazer assim, assim, assado, e eu vou mandar uma codorniz para o pessoal. Ainda Moisés, na incredulidade dele, falou o seguinte, mas Deus, só de homens são 600 mil, tem mulher, tem idosos, tem crianças, como é que você vai fazer isso? Ó a dúvida, né? A incredulidade. E Deus, em um determinado momento, faz as codornizes voarem para o acampamento. Eles não precisaram sair para caçar o negócio, não precisava de espingar, não, as codornizes caíam quase na casa dele. E Deus fala o seguinte ali no texto, o povo vai comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz, pelos olhos, de tão enjoado que eles vão ficar. A punição de Deus em alguns ali foi a morte, alguns deles morreram. E aí eu pedi para o Bruno me contar isso. E o Bruno, né, no jeito dele, naturalmente, ele falou, olha, o povo estava cansado de comer o maná e falou, Deus, eu preciso de carne. Todo mundo começou a falar que queria carne, aí Moisés foi lá falar com Deus. Deus falou, olha, vocês querem carne? Então vocês vão comer carne. Vocês vão comer carne. Eu não sei quantos pais já fizeram isso, fala sério.
Você quer sorvete? Você vai parar de falar que você quer sorvete? Se você não parar, você vai comer sorvete até o final de semana. E aí o povo chegou uma hora que não aguentava, pai. Eles começaram a vomitar porque eles não aguentavam. Nossa, caramba! Falei, que coisa, né? E o que você aprendeu, filho? Porque depois, né, falou que, ele contou, né, que alguns deles morreram lá. Que Deus ficou muito bravo com eles. E aí eu falei, tá bom, filho, e agora? O que a gente aprende do texto? O que o texto ensina pra gente? Aí ele falou o seguinte, que Deus puniu o povo porque não obedeceu. Ele falou alguma coisa errada? Não. Foi punição. Mas o que está por trás do texto? Eu falei para ele o seguinte, Deus estava dando tudo que era necessário para eles ali. E o que Deus esperava deles não é que eles gostassem do maná, mas que eles vissem em Deus a suficiência para a vida deles. Quando o texto, até usei esse texto para explicar para ele, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, é exatamente essa ideia. Eu posso ter todas as coisas, mas todas as coisas são dispensáveis, porque eu tenho Deus que me supre em todas elas. Então ele falou o seguinte, filho, primeiro, a gente não pode ter tudo que a gente quer. Segundo, a gente vai tomar cuidado com as reclamações que a gente faz. E terceiro, a punição de Deus vem para a gente aprender que a gente precisa mais de Deus do que aquilo que a gente quer. Porque às vezes você quer comer hambúrguer todo dia. Ou você quer comer batata frita todo dia. Faz bem? Não faz. A punição de Deus está aí, ó. Vocês entenderem que aquilo que vocês querem não é suficiente, não satisfaz vocês. Deus estava tratando com o ídolo do coração do povo. Quando a gente mostra isso para a criança, ele fala, não, eu não tinha pensado nisso. É mais uma informação que ele guarda. Mais uma informação que aí em um outro momento, outra informação, outra informação, outra informação. Isso tudo sendo desenvolvido em termos de conhecimento, em algum momento desabrocha numa flor bonita. Eu queria encorajar vocês não só a contar a história. E eu sei que muitos de vocês não fazem só isso, né? Ainda que a história seja importante. Né? Contar o que Deus fez é importante. Né? Deus fala, olha, contem. Mas quando Deuteronômio fala assim, né, naquele versículo que a gente leu, com as crianças de vocês, vocês vão fazer isso no caminho, sentados, deitados, comendo, falando, é que no dia a dia essa informação vai ser introjetada na realidade de vida deles, e essa vida vai ser transformada, vai haver mudança, vai haver transformação. Eu tenho sugestões aqui, eu não sei se eu tenho tempo, e eu gostaria de fazer só sugestões aqui. Posso depois deixar com a Janaína, para ela passar para vocês. Mas aí eu vou levar 5 minutos, se vocês quiserem, a gente pode ficar mais tempo aqui. Eu acho que já faz 1 hora que eu estou falando. A partir do que eu... Oi, pois não. Pode fazer, sim. Posso fazer? Janaína, pode. Eu vou fazer sugestões aqui, vou fazer pontual, tá? Depois eu mando para a Janaína pode passar para vocês, tá bom? Antes de explicar o texto, reflita, estude e reflita o texto. Pô, mas eu já faço isso. O problema é que quando a gente faz isso muitas vezes, isso se torna mecânico. Eu me proponho a estudar a informação do texto, e não o que o texto pode trazer de compreensão para a criança. Essa é uma coisa. Outra coisa, faça associações. Obviamente que a professora nem sempre sabe os detalhes da vida. Por exemplo, eu só poderia ter feito aquela associação com o Hot Wheels porque eu sei que meu filho adorava Hot Wheels na época. Tá? O professor tem alguma dificuldade nesse sentido, mas cabe conhecer o seu discípulo, aquele discípulo que você está fazendo. Leve em conta o tamanho e a compreensão da criança. Às vezes não adianta eu querer falar para o Bruno elementos de diferenciar, né, de integrada e diferencial em matemática, porque não vai chegar à compreensão. Né? Não vai chegar à compreensão. Então, vai haver um espaço e isso não vai promover nem informação, que é pior, e nem conhecimento, menos ainda transformação. Faça perguntas. Sabe por quê? Jesus fazia perguntas. Olha o último texto que a gente leu. Por que você me pergunta a respeito do que é bom?
Aqui no texto é um texto corrido, mas certamente houve um espaço sabe aquele silêncio que paira na conversa? O que você me pergunta sobre o que é bom? Aí, acho que eu imagino assim, Jesus depois de um tempo viu que o cara ficou perdido, bom, mas voltando, né? Só existe um, né? Bom, mas se você quer entrar na vida eterna, né? Já que é o dia a dia que você quer, então é isso. Então a gente precisa entender o tempo do texto, né? Então faça perguntas. Peça para a criança contar para você o que ela ouviu. Entenda em que a criança atribui valor no dia a dia. No caso, né, eu falei do Hot Wheels, né, eu teria outras histórias para contar. Se não adiantava falar para ele, filho, Deus quer que você dê todos os giz de cera para ele, pega, né? Não tem valor para a criança aquilo. Ouça a criança. Porque se a gente não para para ouvir, a gente não vai saber onde estão as lacunas. A tendência da gente é a gente querer ensinar e dar tudo que a gente sabe para a criança. Uma vez eu aprendi com uma missionária, Margareta, conhecida da AMI, se não me engano. É uma líder da AMI, fica na Indonésia. E ela falou uma coisa que para mim ficou guardada uma vez. Jesus ensinava a partir da limitação daquele que eu via, e não daquilo que ele podia ensinar. Porque Jesus podia dar muito mais do que ele deu aqui nessa resposta. Jesus podia fazer assim, uma aula de doutorado para o cara aqui. Mas não era o caso. A pergunta que ele estava fazendo que tinha que ser respondida, e não o meu conhecimento ser exposto. Então, ouça a criança. Sugira que eles estudem, eles mesmos façam as aulas. Combinem com os pais e deixem que eles façam as aulas, supervisionados, eles gravem as aulas. Fulano, você vai falar sobre o jovem rico. Você vai falar sobre a criação. Deixa eles do jeito deles, porque eles comunicam outras crianças de forma muito mais efetiva, muitas vezes. Faça sempre sob supervisão. Peça para que eles contem a história que ouviu, que ele leu, ou ouviu, né, no caso, se for alfabetizado. E depois pergunte o que ele aprendeu para a vida diária. Ele conta o que ele ouviu, é informação. O que ele aprendeu é o que se tornou conhecimento na vida dele. Aqueles que são alfabetizados, determine um horário para que ele pare tudo o que está fazendo e vai ler a Bíblia. Que seja 10 minutos, 5 minutos. Com dificuldade ou poucas dificuldades. Depois disso, às vezes eu tomo banho com o Bruno. Então, eu converso com ele no banho, ou indo comprar pão, ou na cama, né? Enquanto eu ponho ele para dormir. Então, conversa com ele, pede para ele falar, ou ela, né? Leia a Bíblia e deixe com que a criança veja que você mesmo dá tempo à Bíblia. A criança não vai valorizar o que você não valoriza. A criança não vai dar tempo de oração se ela nunca vê você orando. Eu não estou falando para você fazer um negócio para, né? Eu vou orar para, né? Ficar assim. Não é isso, a ideia não é essa. Né? Você faz assim, ó. Não é essa a ideia. Mas é mostrar que existe sinceridade de entrega, de tempo de oração e da Bíblia. Se você não valoriza isso, ele vai valorizar Harry Potter. Se você valoriza o seu trabalho mais do que o conhecimento de Deus, ele vai valorizar o trabalho mais que o conhecimento de Deus. Se você valoriza mais os bens que você tem, o que vai acontecer quando ele tiver dinheiro? Ele vai valorizar os bens. E se ele não tiver dinheiro, ele vai viver frustrado pro resto da vida, porque ele não tem o que você tem. Valorize, mostra que você valoriza. Leia a Bíblia. Se ajoelhe para orar. Óbvio, você não vai fazer isso para aparecer, né? O objetivo não é esse. Mas deixa com que eles vejam isso. Então, leia a Bíblia e deixe que a criança veja que você valoriza, que você dá tempo à Bíblia e à oração. E outra, não é só leitura, tá? É reflexão, para lendo, sabe? Ouve, pensa. Pai, o que você está fazendo? Eu estou pensando no texto que eu li hoje de manhã. Esses dias eu estava falando, porque às vezes eu pego um trecho, um versículo, eu fico 5 horas no versículo, porque eu vou estudar todos os detalhes, vou no hebraico, vou comentário, mas aí o meu estudo é diferente. Meu estudo é diferente. O propósito, né, a aplicação do meu estudo, melhor dizendo, a exposição, eu preciso disso. Eu não vou exigir de uma pessoa que não tenha esse, né, faça isso, mas ela precisa parar e pensar. O que Jesus falou? Por que você
por que você me pergunta a respeito do que é bom? O texto tem que dizer, você precisa dar tempo para o texto. Os pais mostram o valor que a Bíblia tem quando gastam tempo lendo. Se você gasta pouco tempo, você tem pouco tempo de pouco valor. É isso que elas percebem. Existe uma dissonância entre aquilo que a gente fala, ó, vai ler a Bíblia, só que eu nunca leio. Vai orar, você nunca ora. Você é o sacerdote do seu filho. Não é o pastor Manuel não é o sacerdote do seu filho. A professora na escola não é o sacerdote do seu filho. Ainda que eles sejam ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da família e das crianças. Mas eu e você somos sacerdotes do seu filho. Pais e mães. O pai que é o chefe do lar, ele que se vira. Não. Pai, ore e leia. Mãe, ore e leia também. Dividam. Nunca se esqueça de que você é o sacerdote de Deus. Além de uma responsabilidade, é um privilégio e também, sabe o quê? Um desafio. Porque tem pergunta que eles vão fazer e você não vai saber responder. Aí você vai saber... Ou você vai... De duas, uma. Ou você vai dizer que você não sabe, ou você vai mentir e contar uma historinha para ele. É preferível você falar, eu não sei, eu vou estudar, vou te falar. Porque se você mostra isso para ele e depois ele cresce, ele vai crescer como? Meu pai tem resposta para tudo, qualquer coisa que eu falar vai valer. É a mesma coisa. Minha mãe, né? E outra coisa, ore por eles. Porque é Deus que promove esse encontro de informação e de vida que gera transformação. Eu espero que Deus abençoe vocês e que tenha sido produtivo, tenha sido útil para vocês. Eu fico à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na igreja. Tenho acompanhado um pouco de perto, conversado com a Janaína às vezes. São pouquíssimas igrejas, parece que são muitas igrejas, mas são poucas igrejas sérias que têm o trabalho que vocês têm. Não desistam, porque ensinar crianças parece que o resultado nunca chega. Só que nunca se esqueçam, vocês não estão ensinando para agora. Vocês estão ensinando para a eternidade. A eternidade é agora para frente, para o futuro. Então, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque Ele vê o que vocês fazem. Mas teve 3 visualizações. As 3 visualizações que vocês gastaram tempo de oração, que vocês gastaram tempo de preparo, que vocês investiram na vida das pessoas, das crianças. Se vocês virem dessa forma, vai mudar o pensamento e o ânimo muitas vezes. Então, fiquem firmes, não desistam. O objetivo não é mostrar que vocês têm 250 milhões de visualizações, ser um sucesso na internet, não. O objetivo de vocês é transformação de vidas. Transformar é informar, conhecer e transformar. Transformação só vem por informação que gera um movimento interno de mudança. Caso contrário, vamos criar crentes, vamos formar crentes legalistas, frágeis e imaturos. Certamente isso não é o objetivo de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoem uns minutos que eu ultrapassei. Tá bom?